Oi, gente, eu sou André Teixeira Jacobina, do canal A Nova Máquina do Tempo, e vou falar com vocês hoje sobre marxismo cultural. Esse vídeo é uma parceria minha com o canal O Historiador, do Carlito Neto, e em nosso curso de teoria da conspiração, que a gente busca esclarecer sobre determinadas teorias da conspiração. E se você gosta do meu canal e do canal do Carlito Neto, se lembre sempre de se inscrever no nosso canal, o meu A Nova Máquina do Tempo, dar likes e compartilhar, que é muito importante para a gente. Então vamos examinar o marxismo cultural. O marxismo cultural, que é uma teoria da conspiração que surge de uma distorção. Então, marxismo cultural, o que ele é? O marxismo cultural ele é uma teoria da conspiração que defende a ideia de que o marxismo teria se esgotado no século XX. Na sua perspectiva de, através da luta de classes, acontecer uma superação do sistema capitalista. Percebendo isso, os marxistas teriam resolvido atuar na guerra cultural, a fim de erodir valores tradicionais da família e cultura religiosa. Essa teoria da conspiração é difundida nos círculos conservadores e de extrema-direita estadunidense desde a década de 90 e no Brasil foi popularizada por Olavo de Carvalho e seus seguidores. O arquiteto original do marxismo cultural, segundo os conspiradores, seria o marxista italiano Antonio Gramsci. E a escola de Frankfurt teria, nessa teoria, expandido essa perspectiva gramsciana. Mas vamos observar. De onde essa teoria da conspiração vem? Primeiro, ela vem de um erro interpretativo no que seria uma série de conceitos gramscianos. O primeiro e mais importante se refere à guerra de posição, guerra de movimento e guerra subterrânea. Eu vou colocar as referências de Gramsci no final, é de uma página do livro dele de 1980, dessa edição mais recente, é a página 68 e 69. Gramsci defende que a guerra de movimento é o confronto aberto e muitas vezes violento. A guerra de posição é aquela que se trava na mente das pessoas pela hegemonia ética e moral. E a guerra subterrânea é aquela que se trava na preparação clandestina contra um governo autoritário. Os conspiracionistas, pessoal tipo Olavo de Carvalho, entenderam que por Gramsci recomendar a guerra de posição para o Ocidente, mais complexo, e entender a guerra de movimento como mais adequada para o Oriente, onde havia uma estrutura de poder mais rígida, ele teria abandonado a luta direta em nome apenas do convencimento da busca por hegemonia, ser hegemônico antes de ser dominante. Primeiro, o exame do texto deixa evidente que Gramsci entende que as três estratégias, guerra de posição, guerra de movimento e guerra subterrânea, podem conviver. Veja na sequência. E eu vou ler o trecho agora. Gramsci diz em suas próprias palavras: assim, a luta política da Índia contra os ingleses, e em certa medida a luta da Alemanha contra a França ou da Hungria contra a Pequena Entente, conhece três formas de guerra: de movimento, de posição e subterrânea. A existência passiva de Gandhi é uma guerra de posição, que em determinados momentos se transforma em guerra de movimento, e em outros em guerra subterrânea. O boicote é guerra de posição. As greves são guerra de movimento. E a preparação clandestina de armas e elementos combativos de assalto é guerra subterrânea. Percebam que Gramsci consegue colocar no conflito indiano as três possibilidades agindo em conjunto e não vê elas como exclusivas, como uma que tem que necessariamente substituir a outra. Ora, fica evidente que as três estratégias podem conviver e que ele não defende necessariamente apenas uma. Ele, ao analisar o caso indiano, mostra ao contrário a utilidade de todas as três estratégias. Intelectual orgânico. Mas o erro mais grave está não compreender o que é o intelectual orgânico em Gramsci. Os conspiracionistas dizem que Gramsci inverte a máxima de Marx, o ser social determina a consciência, para um idealismo, na qual a consciência determinaria o ser social, abandonando de vez a luta de classes. Esse é um equívoco da leitura de Gramsci gravíssimo e absurdo e sem nenhum tipo de base material. O entendimento do conceito de intelectual orgânico mostra como isso é um erro grave. Gramsci entendeu que as classes sociais têm interesses orgânicos a elas, ou seja, intelectuais que defendem e propagam seus valores, suas perspectivas, sua moral. O que ele defende como parte de uma guerra de posição, que não significa excluir outras estratégias, é que se formem intelectuais orgânicos à classe proletária.
o que ajudaria na parte do confronto que se dá no campo das mentes. Porém, essa luta é indissociável da dimensão de classe, já que seriam intelectuais orgânicos às causas e aos valores proletários. De fato, Gramsci está desenvolvendo e ampliando conceitos que Lenin, em seus textos sobre educar a classe operária, já havia desenvolvido no passado. Então, nesse sentido, Gramsci pega boa parte do legado de Lenin e o expande, contorna mais complexo e mais atualiza Lenin para a sua época e sua realidade na Itália naquele período. Fica, portanto, evidente que a dimensão de luta de classes permanece e que intelectuais orgânicos à classe proletária poderiam ter um papel importante na conquista da hegemonia. Mas a concepção que Gramsci teria ido rumo a um idealismo e que teria abandonado a luta de classes e abandonado perspectivas de confronto não se sustenta. Assim como não se sustenta em relação aos demais marxistas, que se mantiveram em sua enorme maioria associados ao conceito de classes, de luta de classes, como elemento central do marxismo. O marxista que abandona a luta de classes, ele deixa de ser marxista. Ele se torna outra coisa. Estado em Gramsci. A sociedade política são os aparelhos de coerção, a polícia, os tribunais, por exemplo. A sociedade civil é o espaço dos aparelhos de hegemonia, culturais, políticos, econômicos, espaço das organizações privadas e onde se encontram também os movimentos sociais. Assim como a classe dominante utiliza desses espaços para, entre aspas, educar e construir o consenso, eles podem ser utilizados para construir uma nova hegemonia. Gramsci aponta que pode-se dizer que o Estado é igual à sociedade política mais sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção. Assim, Gramsci sintetiza sua concepção ampliada de Estado, que inclui os aparelhos da construção do consenso cultural, político, de valores, que abrange entidades privadas, que se somam aos aparelhos de coerção e administração. Essa é uma síntese criada por Bulsi Gottman em 1980. A referência estará abaixo, lá no final. A partir dessa compreensão, não aqui no vídeo, na parte de texto, a partir dessa compreensão e de outras que incluem a cultura, é que se distorce Gramsci e se cria o marxismo cultural. Gramsci não escreveu abandonando a luta de classes. Ele conectou a classe com a cultura e com o papel dos intelectuais. Gramsci não defendeu uma atuação apenas na construção da hegemonia, mas sim que essa era uma estratégia importante para países ocidentais mais complexos, mas não necessariamente a única. Ele diferenciava essa estratégia para os países ocidentais mais complexos porque eles tinham mecanismos de mediação. Quando você vive numa sociedade onde não existe mecanismo de mediação, onde existe o czar que manda e tem um exército, basicamente sua única alternativa é a guerra. Mas quando existem eleições ou algum tipo de processo minimamente democrático, existe sentido de você tentar o convencimento e não partir para a guerra. Uma questão empírica fundamental. Aqueles que dizem existir um complô mundial de marxistas teriam que demonstrar através de pesquisas empíricas sua existência e atuação desconectada da concepção de luta de classes. O ônus da prova está sobre eles, e essa prova nunca foi apresentada. Percebe? E agora vamos para algumas questões que eu quero que vocês pensem e reflitam sobre o marxismo cultural. O que o marxismo cultural defende? O que faz do marxismo cultural uma teoria da conspiração? De quais conceitos distorcidos o marxismo cultural surge e se utiliza? Por que o entendimento do conceito de intelectual orgânico desmonta essa teoria da conspiração? Essas são algumas questões para vocês pensarem e refletirem. Eu recomendo como leitura de Gramsci o Maquiavel, A Política e o Estado Moderno. É uma publicação da Civilização Brasileira, a 4ª edição de 1980. E Christiane Bulsi Goldman, Gramsci e o Estado, tradução de Angelina Peralva, Rio de Janeiro, Paz e Terra, também de 1980. Além de outras bibliografias de Gramsci que são úteis para perceber tudo o que foi dito aqui. Enfim, gente, marxismo cultural é claramente uma distorção do pensamento de Gramsci que impõe um idealismo que a ele não pertence. E nós precisamos compreender o legado de Gramsci naquilo que ele tem de interessante, naquilo que outras pessoas podem achar de não interessante, mas compreender ele pelo que é, e não pelas distorções que fazem dele. Por isso que o marxismo cultural nada mais é
do que uma teoria da conspiração, que não tem base empírica nenhuma. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, dê um like, compartilhe e divulgue o nosso material. E se você, por acaso, estiver vendo isso pela minha parceria com o canal Carlito Neto, o historiador, peço que você também se inscreva no canal dele, dê um like, compartilhe e confiram os outros episódios do nosso curso de Teoria da Conspiração. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.